Bom, gente, agora nós iremos iniciar a nossa aula de hoje, né? Depois de nós termos estudado História, no módulo 2. Depois de Histórias, nós tivemos uma delícia leitura de riquezas culturais brasileiras. Agora nós iremos encerrar a nossa tarde de hoje com Geografia, né? Que vai da página 286 a 293, tá? No módulo, na página 286, vocês irão colocar a mesma data que nós colocamos em riquezas culturais brasileiras e também colocamos essa mesma data em história. Agora, na página 286, baixa por favor, você irá colocar essa data de hoje aqui, ó, que é a data que a tia tá mostrando para vocês. 9/7/2020, certo? Depois de nós colocarmos aqui a data no nosso módulo, né? Aí nós iremos ai, meu Deus. Nós iremos iniciar a nossa aula sobre a importância dos serviços públicos. Nós sabemos que existem os serviços públicos e a importância dele. E nós sabemos também que todos nós, seres humanos, necessitamos dos serviços públicos, como transporte, médico, enfermeiro. Todas essas áreas nós necessitamos de um serviço público. Não peço mais para baixar. A importância do serviço público. Na página 286. Aí diz assim: você sabe o que são serviços públicos? Quais serviços existem no lugar onde você mora? E no bairro onde a escola se localiza? Vamos conhecer um pouco mais sobre a importância dos serviços públicos e descobrir para que serve e como funcionam. Vamos lá? Primeiro, você sabe o que são serviços públicos? Serviços públicos são aqueles que todos têm direito, tá? Tem motorista que trabalha transportando as crianças no município. São os enfermeiros que trabalham ali no hospital, então nesses postinhos, não é isso? São os agentes de saúde que eles vão de casa em casa perguntando quem precisa de uma consulta médica, quem precisa de fazer uns exames, tá? Nós sabemos que todos esses setores existem os serviços públicos que todos podem ter acesso, né, e podem utilizar, e existem os serviços privados. Vamos dar um exemplo aqui agora do serviço privado. Nós sabemos que nas redes municipais e estaduais são serviços públicos, não é isso? Por exemplo, os professores da rede estadual e da rede municipal é chamado de serviço público. E tem da rede privada. Quais são as redes privadas? Vamos baixar a zoada aí. Quais são as redes privadas? Essa na qual vocês estão recebendo aula. Por essa pessoa que está ministrando aqui aula para vocês, tá? Eu sou uma servidora do privado. Também eu trabalho no serviço público. Eu também ensino pela prefeitura, né? Então, isso são exemplos de serviços públicos, tá, gente? Aqueles enfermeiros que vacinam, eles são servidores públicos, né? Ele vacina qualquer pessoa que vá lá, que esteja precisando, tá? Agora, né, gente? Nós iremos passar para a página a seguir, que é a página 287, tá? Na página 287, eu vou fazer umas perguntas, né? Que tem aqui letra A, letra B e letra C. Ó, A, B e C, que é esta página aqui. Vamos ler. Você vai abrir o módulo assim, nessa posição aqui, ó, tá? Para que vocês consigam visualizar e que vocês consigam responder a letra A, letra B e letra C. Vamos lá? Prestando atenção. A letra A, ela pergunta: qual serviço público a fotografia retrata? Ou seja, olhe para essa imagem.
Essa imagem, ela está retratando o quê? Hein? Que serviço público essa imagem está? O que é que essa criança está sendo, está passando? O que é que essa pessoa está fazendo com essa criança? Essa criança está sendo o que, gente? Vacinada, não é isso? A letra B. No lugar onde você mora, existe esse tipo de serviço público? Sim ou não? Claro, né, gente? Que sim, né? Aqui onde nós moramos, existe sim. No postinho tem as pessoas que fazem esse tipo de serviço público. Letra C. Quais outros tipos de serviço público você conhece? Vamos compartilhar agora? Então, quais são os serviços públicos que vocês conhecem? Aí você vai colocar qual é o serviço público que você conhece. Você conhece vigia? Você conhece algum serviçal? Você conhece algum gari? As pessoas que trabalham, na coleta de lixo, né? Tem a pessoa também que varre a rua. Então, eles são os garis, né? Respondendo a letra A, a letra B e a letra C, agora nós iremos para a página a seguir, que é a página 288. Na página 288, ela diz assim: os serviços públicos. Os serviços públicos são prestados à população e atendem às suas necessidades, melhorando a qualidade de vida de vida de todos. Esses serviços são pagos pela população, seja por meio de imposto ou de taxas. Alguns serviços públicos são considerados essenciais para a população, ou seja, sem eles, algumas necessidades básicas não seriam atendidas. Entre esses serviços estão o atendimento à saúde e o abastecimento de água, por exemplo. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles e suas principais características a seguir, tá? Os serviços públicos são oferecidos para a população por órgão público ou por empresas privadas. Os serviços de saúde estão disponíveis para todos os postos de saúde, em alguns hospitais e em unidades de atendimento emergencial. As chamadas unidades de pontos de atendimento, elas oferecem atendimento médico e odontológico, vacinas e medicamento. Imagine o que seria dessas pessoas que não têm condições de fazer uma consulta pago, por exemplo, né? Graças a Deus que existem os serviços públicos. Essas pessoas trabalham, eles recebem sim, mas não é diretamente você quem paga, né? É que um órgão, a prefeitura ou o estado, pagam por esse serviço, tá, gente? Agora, nós iremos para a página 289. Na página 289, que é essa página aqui, ó, nós iremos dar continuidade, onde ela diz assim, ó, os serviços da educação estão disponíveis em escolas, universidades e centros municipais de educação infantil, também conhecido como creche. Oferece ensino para que crianças, adolescentes e jovens e adultos adquiram diferentes conhecimentos. Ou seja, vocês acham que todas as pessoas têm condições de pagar uma escola? Vocês acham que uma pessoa que é assalariado, tem um monte de filho, um monte de compromisso, você tem condições de pagar uma escola para o seu filho? Não, né, gente? Então, as pessoas que não têm condições de pagar uma escola, como os pais de vocês e os avós pagam, então, aonde é que essa pessoa vai estudar?
no município, né? Município, no estado. É onde essas pessoas irão estudar. Mas isso não quer dizer que ela vai ficar sem um serviço, né? Tem sim, como eu falei para vocês. Tem os professores que ensinam na rede privada, no caso, nós do Colégio DBS, e tem as pessoas que ensinam pelo município de Porto Calvo, e tem outras pessoas que ensinam pelo estado. Temos aqui o colégio e o Guedes de Miranda, tá, gente? Os serviços de transporte público possibilitam o deslocamento das pessoas por diversos bairros e até mesmo para os municípios vizinhos. Grande parte das pessoas utiliza o transporte público para se deslocar até o trabalho ou para a escola. Vocês veem aí nos jornais, né? Quando passa na TV, às vezes tem aqueles metrô nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então aqueles metrôs são cheios de gente, são um transporte coletivo, né? Lembra que a Tia já deu aula sobre os transportes coletivos? Então, esses transportes coletivos, eles são públicos, né? Desde que você tenha como pagar a passagem, são transporte público. Transporte privado é aquele que é o seu carro, é a sua moto, tá? É seu, privado. Mas também existe o transporte público, onde transportam as crianças, certo? No caso, vamos dar um exemplo de transporte público. As pessoas que moram aqui nas fazendas, Caxangá, Canaã, Canavieira, ali Manganzala, Várzea Grande não, Prazeres, Usina Santa Maria. Então, tem uns aqui em cima que agora me faltou na memória, o Timbal e outros engenhos. Essas pessoas, você acham que eles têm condições de estar pagando carro para vir estudar aqui em Porto Calvo? Não, né, gente? Talvez alguns tenham, mas todos não. Então, como é que essas pessoas vêm estudar aqui em Porto Calvo? Nos engenhos onde não tem escola, como é que faz para essas pessoas virem estudarem aqui? Então, como é que acontece? A prefeitura, ela disponibiliza um ônibus para que transporte essas pessoas das fazendas, dos engenhos, até aqui a cidade, para que elas possam estudar. Certo, gente? Então, chama-se o quê? Transporte público. Chama-se o quê? Serviço público. Certo? Então, aquelas pessoas que ficam ali na rua durante a semana com aquela farda preta, chama-se de quê? Segurança. Aqueles segurança que trabalham na rua, monitorando a questão de entradas de carro e tudo, e agora com esse vírus, eles ficam tentam controlar as filas para não acumular muita gente na fila, distanciamento. Eles são servidores públicos, né? Ele trabalha para o público, né? O outro, o serviço de segurança pública, e acabou de falar. O serviço de segurança pública são prestados pelo policiamento que tem o compromisso de vigiar, fiscalizar e punir aqueles que descumprem as leis. Dessa maneira, visam manter a segurança das pessoas, claro, né? Os policiais, eles são servidores públicos, né? Isso eles recebem, mas não é. Eles são servidores públicos. Como eu falei para vocês sobre os segurança. Os segurança também são servidores públicos, certo? Agora, nós iremos para a página 290. Na página 290, ele diz assim: a distribuição de energia elétrica
possibilita às pessoas utilizar diversos tipos de aparelhos elétricos e eletrônicos. A energia elétrica é distribuída tanto para o uso doméstico como para o uso em estabelecimentos comerciais, indústrias e para as iluminações de ruas. Bom, gente, aqui em Porto Calvo existe o abastecimento de água, não é isso? Então, aqui existe o abastecimento de água. Então, esse servidor é um servidor público, por quê? Ele atende a necessidade da população, né? Então, ele é um servidor público, né? Ele libera a água, não é isso? Para as pessoas, para que as pessoas utilizem. E da mesma forma, a distribuição de energia elétrica, não é isso? Eles trabalham, mas ele trabalha o serviço público, né? Qualquer pessoa que tiver com problema de energia em sua residência, ou sua empresa, ou seu estabelecimento comercial, é só ligar que ele vem atender as suas necessidades, tá, gente? Outra, a distribuição de água encanada e tratamento de coleta de resíduos sólidos, como lixo. A coleta de esgoto e a limpeza pública são serviços de saneamento básico que deve atender os moradores do município. Além de serem destinados ao uso doméstico, os serviços de saneamento básico também são fornecidos ao estabelecimento comercial e às indústrias. Foi o que eu falei para vocês. Aquelas pessoas que trabalham varrendo ruas, que são os garis, né? Aqueles homens que passam de porta a porta, né? De rua a rua, fazendo a coleta dos lixos, né? Eles são servidores públicos. Ele trabalha para o público, não é isso? Ele junta o lixo da população, não é isso, gente? Aquele também que, como eu já falei há pouco tempo, que fornece água, ele abre a água para as ruas, né? Um de outro não, as determinadas ruas têm água. Então, ele é um servidor público, não é isso, gente? O lixo acumulado pode causar doenças, por isso, o tratamento das pessoas que limpam as ruas e recolhem os lixos e das grandes importância para a saúde de todos nós. Imagine vocês, se não houvesse a coleta de lixo, hein, gente? Imagine vocês se não existisse a coleta do lixo. Como seria e como ficaria a nossa cidade? As ruas sujas, não é isso? E lixo acumulado, o que é que acontece com lixo acumulado? Vai dar barata, vai dar inseto, vai dar rato e fora o mau cheiro que fica. Tem pessoas que costumam jogar seu lixo, mesmo sabendo que o carro do lixo passa todos os dias, mas tem pessoas que costumam jogar lixo em qualquer esquina, em qualquer lugar, e não é correto. Não é correto porque aquele lixo ali acumulado, ele pode, né, como eu falei há pouco instante, o lixo acumulado ele causa doença, não é isso? Ele dá mau cheiro, ele dá rato, ele dá barata, ele vai dar vários insetos, vai dar tapuru. Então, é preciso que cada um de nós sejamos conscientes em colocar o lixo na hora certa que for colocar, né? Para que o carro do lixo, a pessoa que trabalhe, recolha esses lixos, não é isso? Não é certo jogar o lixo, porque às vezes o carro do lixo já tem passado, mas não é certo a pessoa jogar o lixo em qualquer lugar. Jogar, ou então, sabe que o carro passa de manhã, aí quando é à tarde colocar o lixo. O que pode acontecer com esse lixo? Os bichos, os animais que ficam soltos vão rasgar, então aquele lixo vai se espalhar no meio da rua. Não é isso? Então é necessário que cada um tenha sua consciência, coloque o seu lixo para fora direitinho e não permita que acumule lixo nem na sua porta, nem no seu quintal, nem próximo de onde você mora, porque senão
pode prejudicar a saúde? Sim, tá, gente? Agora, nós iremos para a página 291. Na página 291, aí tem essas atividades. Vamos lá? Que é essa página aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Tem essas atividades. Na página 291. Ele diz assim o primeiro. Observe as fotografias abaixo. Em seguida, escreva o nome dos serviços públicos que elas retratam. Por exemplo, essa primeira imagem aqui. O que é que vocês estão vendo nessa primeira imagem? O que é que está saindo da torneira? Água, né, gente? Como é de costume, eu darei a primeira resposta para que você se baseie e responda as outras. Então, a água, essa água, qual é o serviço público que fornece? Abastecimento de água. Aí, nessa linha, você vai colocar abastecimento de água. Entenderam agora como é que vocês vão responder? O segundo. O que é que essa imagem retrata? Essa imagem aqui do segundo tá mostrando a imagem de quê? De um policial, não é isso? Carro policial. Então, quando nós falamos em carro policial, nós estamos falando de que? Nós estamos falando de que serviço público? Nós estamos falando segurança de policiamento nas ruas ou nós estamos falando de gari? Aí vai e coloca. Eu agora irei mostrar para vocês a outra imagem. Preste bem atenção, tá? Essa terceira imagem aqui. Que imagem é essa que vocês estão vendo? O que é que está acontecendo nessa cena? Um rapaz colhendo o lixo. Então, essa pessoa que faz esse tipo de serviço público, que faz a coleta do lixo, essa pessoa que faz isso, qual é a função dele? Ele é o quê? Ele é coleta de lixo ou ele é um gari que varre as ruas? Ok. Agora, nós iremos para a última imagem. Preste atenção na última imagem para que vocês possam respondê-la tranquilamente, né? O que é que nós estamos... Preste atenção, viu? O que é que nós estamos vendo nessa última imagem? Eita, essa última imagem, nós estamos vendo o quê? Tem o que aqui? Ônibus, é isso? Esse ônibus que transportam as pessoas, ele é o quê? Nós podemos dizer que esses ônibus e esses metrôs que levam as pessoas para estudar, que levam as pessoas para trabalhar, esse tipo de transporte, nós podemos chamar transporte público ou transporte privado? Lembre-se da diferença que a tia falou, do transporte público e do transporte privado. Então, você vai dar uma olhadinha mais uma vez nessa imagem e olha, o que é que vocês estão vendo? Um metrô e um ônibus. O metrô e o ônibus, eles são transporte o quê? Público ou são transporte privado? Respondendo à página 291, nós iremos para a página 292. Na página 292, nós temos mais 3 imagens, que é a segunda questão, onde ela diz assim: observe as fotografias a seguir e escreva o nome do serviço público que ela retrata e como seria a vida das pessoas se não existisse esse serviço. Você vai fazer a mesma coisa, né? Vocês vão observar, vou mostrar a imagem para vocês, e vocês vão observar a imagem, né?
E depois você vai dizer como seria a vida dessa pessoa, né? Se não existe desse serviço. Por exemplo, essa primeira imagem, preste atenção. Essa pessoa, ela é o quê? Essa pessoa é um professor ou essa pessoa uma segurança pública? Aí você vai colocar. Como é de costume, a tia sempre dá a resposta ao primeiro para que você se baseie e responda aos demais. Então, essa pessoa, ele é um servidor público. Aí você vem nessa linha e coloca servidor, né? Segurança pública. Você vai colocar segurança pública. E o que aconteceria se não existisse a segurança pública como um policial? Hein? O que aconteceria? Aconteceria o quê? Assalto. Isso. Aí nessa primeira imagem você vai colocar segurança pública. E ele está perguntando aqui, como seria a vida das pessoas se não existisse esse serviço? Aí como seria? A vida seria violenta, né? As ruas seriam muito violentas, apesar que ainda são, mas muita violência. O número de assalto iria crescer, não é isso? Agora, preste atenção na segunda imagem. Ó, na segunda imagem vocês estão vendo o quê? Um ônibus. Quando nós estamos vendo esse ônibus é um transporte público ou esse ônibus é um transporte privado? Aí você vai colocar. Depois vocês irão dizer como seria se não existisse esse tipo de serviço, não é isso? Como seria? Vocês acham que como é que seria? Você acha que as pessoas que dependem do serviço público, do transporte público, que não tivesse, se não existisse, você acha que as pessoas iriam conseguir transportar, se deslocar de um lugar para o outro? Como seriam as pessoas que não têm seu carro, que não têm sua moto para trabalhar e dependesse de um veículo para se locomover até seu trabalho, até sua escola, até a sua faculdade? Se não existisse transporte público, não é isso? E o último, você preste atenção nessa última imagem. Essa última imagem é a imagem o que, gente? De uma escola, não é isso? Aí, a escola é a educação, né? Então, essa escola, ela é o quê? Um serviço público ou um serviço privado? O que seria das pessoas se não existisse esse tipo de serviço? E aí? O que seria das pessoas se não existisse uma escola pública? Vou dar um exemplo. No meu caso, eu sempre estudei em escolas públicas. Eu fiz a minha faculdade pela Universidade Federal. Eu fiz tem o UFAL e tem a IFAL. O meu foi pela IFAL. Então, na época, quando eu fiz a minha, eu teria que optar. O curso no qual eu me formei, eu não teria condições de pagar ele particular. Então, eu prestei vestibular, estudei, prestei vestibular, passei de primeira, graças a Deus, e fiz a minha faculdade. Fiz a minha faculdade toda, pública. Não paguei nenhum centavo pela escola, pela minha universidade que eu tenho hoje. Meu nível superior. Mas, assim, usei sempre transporte público, estudei sempre em escolas públicas e me formei em escolas públicas. E usei transporte público, né? Então, existe a diferença. Agradeço a Deus aqueles que têm, os pais que podem pagar um estudo privado para vocês. Então, vocês entenderam a diferença do público para o privado? Agora, nós iremos para a página 293, que é a última, na qual está marcada aqui. Tem a terceira atividade que ele diz assim, olha, decifre o desenho e escreva o nome de alguns serviços públicos e depois escreva como esse serviço auxilia para o dia a dia. Por exemplo, preste atenção, você vai olhar
as iniciais desses desenhos que tem aqui. Olha aqui, e tem as letras. O primeiro é um S, sorvete. A primeira letra do sorvete é um S, colocou. A primeira letra da abelha é um A. A primeira letra da uva é um U. A primeira letra do dado é um D. E a primeira letra do elefante é um E. Então, formou o quê? Como ele costumou dar exemplo da primeira atividade, formou saúde, né? O que aconteceria, né? Ou, então, me digam como esse serviço auxilia na vida das pessoas no dia a dia. A saúde, em que ele auxilia na vida das pessoas do dia a dia? Auxilia, sim, atendimento médico, atendimento odontológico, vacina e medicamento e exames, é isso? Da mesma maneira, vocês irão responder a letra B e a letra C. Você vai colocar as iniciais de cada figura e vai descobrir o serviço público que está aqui dentro. E vai dizer para que esse serviço serve, né? Qual a função dele? Da mesma maneira, vocês irão fazer com a letra B, C, e vai dizer para que serve esse serviço público. Vocês entenderam? Bom, a nossa aulinha de hoje fica por aqui. Você já sabe, no desenvolver das atividades, surgir alguma dúvida, estarei aqui para tirá-la, tá? Até amanhã, se Deus nos permitir.